Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje, o Diário do Farol, de João Ubaldo Ribeiro. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, Diário do Farol, de João Ubaldo Ribeiro. Eu já conheci outras duas obras dele, Viva o Povo Brasileiro e o Sargento Getúlio, mas esse eu realmente nunca tinha ouvido falar. Agora, no mês de novembro, eu estava fazendo um passeio aqui pela Feira do Livro, um evento tradicional aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e ali existem muitas bancas que vendem muitos livros usados, livros antigos, assim, a preços módicos, e eu me deparei com Diário do Farol. Eu, como nunca tinha ouvido falar, mas o autor, para lá de conhecido, eu paguei R$ 10 por esse exemplar antigo e botei aqui na minha estante. E agora, no final do ano, o último livro do ano, eu resolvi dar uma olhada e confesso para vocês que me surpreendi muito positivamente. Nós vamos encontrar aqui um narrador em primeira pessoa que está escrevendo, como o título diz, um diário. Ele escreve assim de maneira ininterrupta, não tem divisões em capítulos, em partes, ele vai escrevendo do começo ao fim. E ele diz que o narrador não tem a menor pretensão de que aquilo seja um livro, ele simplesmente quer contar aquela história. No momento em que ele está escrevendo, ele já é um homem já de uma certa idade e ele está morando numa ilha onde ele cuida de um farol e ele não tem contato com ninguém e não faz a menor questão de ter contato com nenhuma pessoa. As provisões que entregam para eles, o barco que leva as provisões não consegue chegar até a ilha, tem que ficar em determinada distância da costa, e ele num barco pequeno vai até lá, pega aquelas provisões, volta e mantém-se isolado, não tem contato com ninguém. Então ele começa a nos contar a história dele. Ele começa lá quando ele é criança, ele é filho de um fazendeiro, de um coronel, de uma pessoa poderosa, que vive no meio rural. E a primeira coisa que ele conta é que o pai dele, após um passeio de cavalo, junto com a mãe, junto com a sua esposa, ele volta com a mãe morta, deitada no lombo do cavalo, e ele chega em casa contando a história de que o cavalo corcoviou, sei lá, se assustou com alguma coisa e derrubou a sua esposa num despenhadeiro e ela veio a falecer. Já as impressões daquele menino foi que durante o velório e o enterro da sua mãe, ele percebeu entre o seu pai e a sua tia, a irmã da sua mãe, olhares assim de cumplicidade, olhares assim meio estranhos, que ele como criança achou aquilo muito estranho. Logo após durante o velório da mãe, aquele conluio, digamos assim, entre o seu pai e a cunhada. E ele vai montando na cabeça dele a história de que os pais dele já não eram felizes naquela ocasião. É uma época lá pelos anos 60, entre os anos 60 e 70, onde não existia no Brasil o divórcio. Era uma coisa assim bem difícil, não acontecia, não tinha como, e as separações dos casais eram sempre bem mais difíceis. E ele imaginou que a mãe dele não havia sofrido um acidente, sim havia sido empurrada pelo próprio pai para se ver livre daquela situação e poder ter um relacionamento com a sua cunhada, que é o que efetivamente vem a acontecer. Então o pai do nosso personagem principal, ele tinha um filho homem, que era esse que é o nosso narrador, mas ele era um menino assim, fraco, é um menino que não se destacava, não tinha interesse pelas atividades da fazenda, nem as atividades esportivas. O pai dele considerava ele um frouxo, ele considerava que ele era, nos dizeres do próprio pai, do coronel, um maricas que não estava preocupado em aprender coisas que eram tarefas masculinas. Ele não, enfim, ele que tanto queria um filho homem para ser seu sucessor, que cuidasse
dos negócios da fazenda. Ele tinha aquele filho frouxo e por isso ele castigava aquele menino. A vida do menino era um inferno. A madrasta, a sua tia, né, também não gostava dele e ele vivia com humilhações, com surras, ele levava pelo menos 2 surras por semana, a vida dele era um inferno. E ele estudava, né, tinha no colégio lá e não tirava boas notas, ele por isso vivia sempre de castigo e humilhações, até que a nova esposa do seu pai, ela é engravida e o pai diz que agora sim eu vou ter um filho varão, vou ter um filho homem de verdade e não não alguém como você. Bom, ele nasce, na verdade, não nasce um filho homem, nasce uma menina e o pai fica frustrado com aquilo, né? E o menino continua apanhando, continua sofrendo aquelas humilhações de sempre, e o pai decide que vai mandá-lo então para um seminário para que o filho enfim usasse saias, que era o que ele achava que era a tendência do menino. E ele não quer ir para o seminário. Ele, na verdade, ele quer ser outra coisa. E o pai pergunta, mas o que você quer ser? E ele havia folhado uma revista que o pai recebia, uma assinatura, onde tinha uma propaganda que estava convocando, incentivando meninos a se matricularem numa escola de cadetes do ar. E ele disse que queria ser cadete do ar, porque ia pilotar aviões e tudo, uma profissão. E o pai dele disse o seguinte, que de jeito nenhum ele não tinha capacidade para isso, que ser cadete do ar era uma profissão de homens e não de um frouxo como ele. E surra ele mais uma vez. E naquele momento em que ele levou aquela surra, e a ameaça de ir para o seminário, ele resolve uma coisa que vai pautar a vida dele para sempre, e ele diz o seguinte, eu vou ser mau, eu vou me vingar, eu vou matar o meu pai. Bom, tomada essa decisão, ele começa, da janela do quarto dele, ele enxerga ao longe uma árvore grande, uma figueira, ao pé da qual está o túmulo da sua mãe. A mãe dele foi sepultada na própria propriedade, na fazenda. Então, ele, não sei se na imaginação do autor, claro, na ficção, ele trava um contato, uma conversa com a sua mãe do além-túmulo, onde a mãe conta para ele que ela foi assassinada, ela foi para se livrar, para o marido se livrar dela e poder se relacionar, poder casar com a sua irmã que o traiu, e ele planeja junto com a mãe esse plano, essa estratégia de vingança. E nós vamos se deparar aí com um personagem mau, mas muito mau, manipulador, um sociopata, alguém assim que eu não conheço outro na literatura, pelo menos dos livros que eu já li, tão mau, tão ardiloso, tão assim, minucioso no planejamento de fazer as suas vinganças. Então ele decidiu, como já disse, de matar o pai, a madrasta e matar a descendência do pai, ou seja, aqueles que viessem a ser gerados como seus irmãos. Bom, então o nosso narrador, ele vai para o seminário e lá ele começa a ver todo aquele ambiente do seminário. Ele não tinha a menor vontade de ser padre, ele foi lá castigado para isso. E lá era um ambiente bastante hostil, havia muitas perseguições dos padres contra os seminaristas mais antigos contra os mais novos, os recém-chegados ou os menores, os com menos idade. Havia muito relacionamento homossexual entre padres e entre os seminaristas, tanto ora era padres que eram passivos, ora eram seminaristas que eram passivos. E o nosso seminarista resolve então, ele ter assim, ele fez um caderno onde ele anotava tudo que ele pudesse, que ele observava, que ele via ou que ouvia entre conversas ou ouvia através de ele mesmo escutando através das portas,
ele tudo que ele que pudesse comprometer alguém e que ele, de posse dessa informação, pudesse tirar algum proveito, ele vai fazendo isso e ele começa a manipular e aos poucos ele vai se tornando uma liderança importante no seminário, porque ele sabia de segredos que podiam comprometer A ou B, ou padres, ou professores, ou os próprios colegas. Ele descobre então que um padre se relacionava sexualmente com uma secretária, ele anota isso e depois conta para os dois que ele sabe que ele era sabedor dessa informação, e ele vai usando essas pequenas informações para prejudicar alguém, desde que ele prejudicando esse alguém, chantageando, ele obtivesse algum bem a seu favor. E ele aos poucos ele era uma pessoa inteligente, ele vai nos estudos, ele vai ganhando, digamos assim, posições, ele vai melhorando, ele vai ganhando confiança, ele é promovido, deixam coisas a cargo dele, encarregam ele de ajudar nas confissões, ele serve de confessor para alguém, e daí ele tira informações preciosas. Ele começa a se relacionar com várias e várias moças que iam lá se confessar, e ele, sabedor dessa, ele chantageava para obter favores sexuais. Ele vai ganhando, ele vai manipulando todo mundo, ele é muito perverso. Mas o objetivo dele principal é matar a tia, matar o pai, matar o irmão, a irmã, no caso, que já tinha nascido, e ele queria o seguinte, que nesse meio tempo, antes disso, a tia dele fica grávida uma outra vez e morre de complicações no parto. E ele lamenta muito que a tia dele tenha morrido de causas naturais e não tinha dado tempo de ele efetuar a vingança que ele queria, ou seja, matar ela. Então ele planeja primeiro matar então os dois irmãos, para com isso atingir o pai. E ele elabora um plano assim, olha, meticulosamente, que a gente começa a procurar aonde teria a falha, e ele não se encontra essa falha, e ele atinge esse objetivo. Ele mata os dois irmãos, os dois bebês. Depois disso, ele se forma lá como padre, ele vai para uma outra paróquia. Eu falei que ele se relacionou com muitas mulheres que haviam se confessado com ele. Ele tinha uma predileção especial pelas noivas, porque na época, dos anos 60, 70, a moral era casar virgem. Então as moças, as noivas, elas no máximo abraçavam, beijavam os seus noivos, mas tinham suas ânsias sexuais, mas antes do casamento era totalmente proibido. Mas então o padre pressionava elas e o padre se aproveitava disso, né? Até que ele teve, entre tantas, ele acabou se apaixonando por uma delas, que é a Maria Helena. Os nomes dos personagens, muito poucos têm nomes. A Maria Helena é uma delas. E ele se apaixona por ela. As outras ele só usava, por assim dizer, né? Então, e ele queria ter um relacionamento sério com a Maria Helena, porque ele achava, ele não era padre, ele estava padre, mas ele podia abandonar, não era a vocação dele, e ela rejeitou ele. A partir dessa rejeição, ele levou para o coração, digamos assim, essa rejeição, e colocou a Maria Helena também naquela lista de pessoas que ele iria matar. Então, nesse livro, nós nos deparamos com um personagem mais cruel ao extremo, muito meticuloso. Ele não tinha pressa, e como eu falei desde o começo, a intenção dele era matar, se vingar o pai, porque ele ia ser o herdeiro de tudo. Então, ele matando os irmãos, que ele já havia conseguido, faltava matar o pai, e ele queria acabar com a Maria Helena, que o havia rejeitado. E a Maria Helena casou-se com o noivo. Até que, belo dia, o pai dele, já velho, já na velhice, ele tem alguma comorbidade, e chamam ele na fazenda porque o pai dele está à morte, né? E ele vai imediatamente lá, porque ele não queria que o pai dele morresse de causas naturais. Ele queria matar o pai e dizer para ele antes disso que estava matando ele por causa das coisas que ele fez com a mãe dele
e com ele durante a infância. E eu, como leitor, à medida que vai passando, vai se desenrolando, é um livro curto de 300 páginas, a gente vai tendo, nós leitores vamos tendo a certeza de que ele vai cumprir aquele plano. E realmente ele chega na casa do pai, o pai está agonizante, mas ele ainda acorda o pai, ele conta que agora eu vou te matar porque você fez isso, aquilo, e o mata de maneira cruel. Restava então a Maria Helena, como é que ele ia fazer? Ele descobre, estávamos vivendo essa época que é escrito o livro, os anos 60, 70, e que nós estávamos em pleno período ditatorial. E a Maria Helena era uma das pessoas, ela e o seu marido, uma das pessoas que faziam parte daqueles grupos que eram contra a ditadura, que se organizavam, panfletagens, passeatas e tudo. E ele fica sabendo disso, ele procura órgãos de direita, órgãos da ditadura, e se filia lá, auxilia essas pessoas a procurar comunistas, como eles diziam. E ele se coloca à disposição, e ele passa a ser, como padre, um agente infiltrado. Ele procura, acha onde é que está a Maria Helena junto com seu marido, se infiltra lá, se fazendo de esquerda para combater a ditadura, e vai denunciando ela até que eles são presos. Ele fica preso junto para ganhar confiança da onde ele está infiltrado, são presos na mesma cela, ele também se submete, ele permite que torturem ele também para que tenha mais veracidade a sua história, e quando chega a hora de prender todo mundo lá, prenderam, e aí ele passa para o outro lado e ele se encarrega pessoalmente da tortura da mulher que havia rejeitado ele lá algum tempo atrás, e a mata também. Então nós temos ali um personagem extremamente cruel, meticuloso, manipulador, como poucos que eu vi até hoje, em tudo que eu já li. Então me surpreendeu bastante esse livro, de uma forma muito assim, positiva, né? Eu li, achei muito interessante a maneira de escrever, mas nada comparável ao que eu já tinha lido de João Ubaldo Ribeiro. Ele conversa, durante todo o livro, ele conversa com o leitor, ele chama o leitor de trouxa, de imbecil, você que acredita em Deus, você que acredita na justiça, você que acredita nas instituições, ele sempre desfaz do leitor que está lendo. Na primeira página do livro, ele escreve o seguinte aqui: nunca escrevi nada além de eventuais cartas, bilhetes ou sermões, e o que escrevo nesse instante não vem da ambição tola de fazer um livro, mas de um impulso vital e essencial à minha completa existência. Ele fala o tempo inteiro que não se deve confiar em ninguém. Ninguém é confiável. Ele, depois da morte do pai, como é que ele foi parar lá nessa ilha do Farol? Ele ficou com a herança, ele saiu lá do seminário, deixou de ser padre, da paróquia, já tinha saído do seminário, mas deixou de ser padre, e ele compra essa propriedade, essa ilha, e fica isolado de todo mundo, porque ele, na cabeça dele, ele não precisa de ninguém, não confia em ninguém, ninguém é merecedor da confiança e da companhia dele. Aqui uma passagem que demonstra, dito por ele, bem a crueldade que ele tinha, porque quando ele queria ele mesmo torturar e matar a moça que o havia rejeitado. Então ele diz assim: meu desejo era o prazer novo, o prazer de matar que não tive com meus irmãos, mas agora estava à minha disposição, antes ocultado sob o tapete de uma consciência falsa e agora se abrindo apoteoticamente. Matar, matar. Não pode existir maior exercício de potência na existência humana. Matar, ver morrer, extinguir uma vida, matar, torturar, matar. Esse é o nosso personagem que escreve essas 300 páginas aqui. E o último parágrafo desse livro, maravilhoso, porque muito bem escrito, eu destaco e leio aqui para vocês. Sim, diz ele, é bem possível que quando você tiver acabado de ler esse relato, eu tenha me matado. Mas também é possível que não. De qualquer forma, é bom lembrar que, mesmo eu morto, alguém como eu sempre poderá estar perto de você. Ele deixa no final essa mensagem quando ele escreveu lá na ilha, lá onde ele cuidava do farol.
Então, assim, gente, ó, um livro para mim surpreendente, eu não conhecia, eu comprei a esmo, me chamou a atenção o nome do escritor, não tinha a menor ideia do que tinha. Então, eu trago essa resenha como o primeiro livro do ano aqui no canal Leia Mais com Júlio. Lembrando que você pode também assistir todos os meus vídeos, eu tenho um podcast no Spotify chamado o mesmo nome do canal, Leia Mais com Júlio, tá? E começando esse ano, desejo para vocês todos que me assistem um feliz 2024, que seja pródigo em leituras, em saúde, em sucesso no trabalho e na vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais e até a próxima.